Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecimentos Poderosos. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nos 6 gatilhos psicológicos que nos fazem dizer sim, muitas vezes até contra o nosso próprio julgamento. Prepare-se, porque vamos explorar a ciência por trás da persuasão e entender por que tantas vezes agimos de formas que nem nós mesmos compreendemos. É uma situação quase universal. Aquela compra por impulso, uma doação que a gente não planejava, um favor que concordamos em fazer antes mesmo de pensar direito. A grande questão é: por que isso acontece? O que nos leva a concordar com as coisas, quase que num piloto automático? Bom, a resposta está no mecanismo fundamental do nosso cérebro que o livro As Armas da Influência chama de clique-zoom. Pense nisso como atalhos mentais. Nosso cérebro os desenvolveu para economizar energia. Diante de certos gatilhos, uma resposta pré-programada é disparada. É um sistema muito eficiente, mas, como a gente vai ver, ele também nos deixa bem vulneráveis. Então, se existem essas respostas automáticas, quais são exatamente os gatilhos que as acionam? É exatamente aqui que entra o trabalho monumental do Dr. Robert Cialdini. Ele foi a campo, se infiltrou em treinamentos de vendas, em organizações, tudo para descobrir, na prática, quais são as chaves que ligam essas nossas respostas automáticas. E aqui é crucial entender uma coisa. Não se trata de mágica, nem de truques baratos. São 6 princípios psicológicos que estão, profundamente enraizados na natureza humana, validados por décadas de pesquisa. Eles funcionam de forma muito sutil e, na maioria das vezes, sem que a gente sequer perceba. Vamos desvendar o primeiro deles agora mesmo. Vamos começar com 2 princípios que se baseiam no nosso senso de obrigação. Seja uma obrigação com os outros ou com a gente mesmo. Vamos analisar a fundo a reciprocidade e o compromisso. Pensa assim, a reciprocidade cria uma espécie de dívida social. Se alguém nos dá algo, a gente sente uma necessidade quase incontrolável de retribuir. Já o compromisso é mais como uma dívida interna. Uma vez que a gente assume uma posição, sentimos uma pressão enorme para agir de maneira consistente com ela. Esse estudo clássico é a ilustração perfeita do poder da reciprocidade. A pesquisa mostrou que um favor mínimo e nem sequer solicitado, como uma simples Coca-Cola, foi o suficiente para dobrar as vendas. A sensação de que estamos devendo uma é um motivador poderoso demais. Agora, o que é realmente fascinante nesse exemplo é a sutileza do compromisso. Ao conseguir um sim ativo da pessoa, o restaurante a fez assumir um pequeno compromisso público. E para a gente se manter coerente com a nossa própria palavra, a chance de cumprir o que foi prometido aumenta e muito. Vamos avançar agora para os próximos 2 princípios que estão totalmente enraizados nas nossas conexões sociais. A prova social e a afeição exploram a nossa necessidade de pertencer e de criar laços com outras pessoas. Em momentos de incerteza, para onde a gente olha? Para os outros, para saber como agir. Isso é prova social em ação. A afeição, por outro lado, é ainda mais direta. É simplesmente muito, mas muito mais difícil dizer não para alguém de quem a gente gosta ou com quem a gente se identifica. E o impacto disso no mundo real dos negócios é gigantesco. Estudos mostram que clientes que vêm por indicação de amigos, um exemplo claríssimo de prova social, chegam a ser 15 vezes mais lucrativos do que aqueles que são captados por um contato frio. A gente confia na decisão de quem é parecido com a gente. A história do Joe Girard é a prova definitiva do poder da afeição. Ele entendeu perfeitamente que o ponto central não era o carro, era o relacionamento. As pessoas compravam com ele porque gostavam e confiavam nele. Ele se preocupava em construir uma conexão genuína antes de sequer mencionar a venda. E assim, a gente chega aos 2 últimos princípios que tiram o seu poder do valor que a gente percebe nas coisas e do nosso respeito pelo conhecimento. Vamos analisar a autoridade e a escassez. Desde pequenos, somos ensinados a obedecer figuras de autoridade, porque, na maioria das vezes, esse é o caminho mais sensato. Já a escassez, por sua vez, aciona o nosso medo de perder alguma coisa. A simples ideia de que algo pode acabar nos faz desejar aquilo com muito mais intensidade. Este exemplo, apesar de trágico, mostra o lado mais sombrio da autoridade. O respeito do copiloto pelo general era tão automático, tão inquestionável, que ele agiu contra o próprio julgamento, o que resultou num desastre. A autoridade, quando cega, pode simplesmente desligar o nosso pensamento crítico. O ponto crucial da escassez é exatamente este. Psicologicamente, o medo de perder algo que já temos é um motivador muito mais forte do que a esperança de ganhar algo de valor igual.
Essa frase, dita a um cliente, mostra como o medo da perda pode levar a uma ação imediata e sem hesitação. Certo. Agora, como esses 6 princípios se manifestam no nosso mundo de hoje, hiperconectado? A tecnologia não apenas usa esses princípios, ela os turbina, aplicando todos eles numa escala e com uma precisão que Cialdini talvez nunca tivesse imaginado. Hoje, sistemas de inteligência artificial, como as redes neurais que vemos aqui, analisam todos os nossos dados para criar verdadeiros perfis de persuasão. Eles aprendem se uma pessoa responde mais à prova social, mostrando outras pessoas também compraram, ou a escassez, com restam apenas 2 itens. A mensagem é totalmente personalizada para ter um máximo de eficácia. E o impacto econômico disso é absurdo. Na Amazon, mais de 1/3 de todas as vendas são geradas por sistemas de recomendação baseados nesses princípios. Na Netflix, o número é ainda mais impressionante. 3/4 de tudo que as pessoas assistem vem dessas sugestões. A persuasão automatizada é, hoje, o motor de alguns dos maiores negócios do planeta. Ok, diante de tudo isso, a grande questão é: como podemos nos proteger de influências que a gente não quer? Porque conhecer esses princípios não é apenas uma ferramenta para persuadir, mas também é um escudo poderoso para se defender. A chave de tudo é a consciência. É preciso treinar a mente para reconhecer quando um desses princípios está em jogo. Isso nos dá a chance de fazer uma pausa e pensar, de separar a pessoa que faz o pedido do pedido em si, de questionar se aquela figura de autoridade é de fato relevante para o assunto. E talvez o mais importante de tudo, avaliar uma oferta por seus méritos reais e não pela urgência artificial que tentam criar ao redor dela. No fim das contas, a influência, como qualquer outra ferramenta poderosa, pode ser usada para construir ou para manipular. Compreender esses mecanismos nos torna consumidores mais conscientes e também comunicadores mais éticos. A questão que fica não é se a influência existe, mas como ela será empregada por nós e em nós. Leia este best-seller e não irá se arrepender. Vamos deixar o link na descrição. Se gostou deste resumo poderoso, deixe seu like. E para mais conhecimentos poderosos como este, veja nossos outros vídeos e inscreva-se no canal para receber novas recomendações. Até a próxima!